Oi, uma boa tarde para você. Seja bem-vinda, bem-vindo. Veja só o que temos nessa edição. Investimentos em sustentabilidade têm trazido retornos em produtividade para os agricultores. Seria uma alternativa para diminuir a altíssima inflação dos grãos que tanto preocupa a pecuária brasileira? As informações para o futuro do agronegócio, a partir de agora, no Planeta Campo. Um dos produtos mais importantes do agronegócio brasileiro é a soja. Os grãos dourados trazem muitos investimentos para o país, além de serem importantes para outras produções, como a pecuária, sem contar na commodity processada, como o óleo de cozinha. Nesse ano, há até uma hiperinflação, uma procura além do normal. Por exemplo, com o óleo, o aumento no preço é de mais de 80% em um ano. E o pior é que muitos analistas de mercado não creem em uma desvalorização. A demanda realmente está aquecida e é uma tendência. De que forma quem precisa da soja pode driblar essa situação? Claro, buscando alternativas em outros grãos que também estão caros. Então não adianta muito. O jeito é contar que os sojicultores busquem aumentar a produtividade. Sabe o que tem funcionado muito bem? O investimento em um manejo sustentável. 400 hectares de terras e alta produtividade. A Fazenda Santa Emília fez da tecnologia e da sustentabilidade uma aliada na produção de soja. O produtor Fábio Infantosi está à frente da propriedade desde 1984. Mas a decisão de plantar o grão aconteceu há 7 anos. Com apoio técnico e usando muito as informações que o mercado disponibiliza, a gente tem vindo num crescente muito grande em produção, em rentabilidade e expandindo cada vez mais as áreas de plantação. A fazenda fica em Atibaia, interior de São Paulo. O município é conhecido no Brasil por sua produção de morangos e flores. O Fábio fez uma escolha diferente. Viu na soja uma oportunidade de negócio. A região também era tradicional em leiteria, né? Mas a gente foi desativando e migrando para milho. Mas o milho na região, devido à grande especulação imobiliária, as granjas consumidoras saíram da região. E há 7 anos, então, a gente resolveu migrar para a soja e viu uma oportunidade nesse mercado. A soja é um mercado excelente para o agricultor, uma rentabilidade muito boa, então ela tem crescido muito, né? Antes a gente tinha, focando no estado de São Paulo, basicamente cana-de-açúcar, e se falava por um solo mais arenoso e o problema de clima era mais difícil cultivar essas culturas mais exigentes, vamos colocar dessa forma. Mas hoje a soja tomou uma proporção maior e ela pode ser cultivada, está aumentando as áreas totalmente sustentável, com alta produtividade. O último avanço tecnológico da fazenda é o uso de bioinsumos. No Brasil, a relação de consumo equivale de 1 para 60 se comparado com defensivos químicos, uma quantidade ainda pequena, mas essa tendência deve ser igualada em 2030. O diferencial das últimas safras foi o manejo biológico. A gente está agregando no manejo alguns fungos e bactérias benéficas que melhoram o aproveitamento de alguns nutrientes e controlam doenças em alguns fungos de solos principalmente. Então, como é uma região alta, a gente teve problema com a esclerotínia e com o manejo de tricoderma a gente resolveu esse problema, conseguindo ter altas produtividades. Tecnologias e ações sustentáveis trazem uma série de vantagens para o agricultor. Aumento de produtividade e redução de gastos são algumas delas. Só para se ter uma ideia, em 2018 a fazenda do Fábio teve um aumento de quase 20% na produção. Saltou de 80 sacas por hectares
para 108. É uma tecnologia nova, o produtor está utilizando bastante. Por quê? Porque a gente não tem mais soluções químicas que conseguem, dentro do manejo, que consigam ter eficiência. Então hoje a gente tem a aplicação de alguns bacilos e fungos que, associado ao químico, melhoram a performance, garantindo planta sadia todo o ciclo e maior produtividade. A soja é cultivada em 20 dos 26 estados brasileiros. Segundo a Conab, Companhia Nacional de Abastecimento, aproximadamente 40 milhões de hectares no Brasil são destinados a essa produção, que está estimada atualmente em 254 milhões de toneladas. Segundo dados da Embrapa, o sistema de plantio direto ocupa mais de 90% da área plantada. Um sistema amigo do meio ambiente, pois mitiga impactos no solo, por exemplo. Aliado a isso, está o bioinsumo, o que contribui para dar um salto na produtividade. No Brasil, os bioinsumos mais utilizados são os inoculantes tricoderma e bacilos. O Brasil é o maior produtor e exportador mundial de soja. Ele tem a responsabilidade de alimentar o planeta de forma sustentável, sem aumentar a área de plantio. Isso é produtividade. O Fábio aprovou as mudanças. Vale a pena financeiramente e o retorno é expressivo com essa mudança, né? A gente reluta no começo fazer essas ousadias, mas o mercado está aceitando muito bem os biológicos e essa parte orgânica, né? Então a gente vê em números que o resultado tem sido muito bom, alta produtividade, lógico, aliado aos preços excelentes que a soja está chegando hoje. Seria o aumento da produtividade uma das soluções mais importantes para a sustentabilidade do planeta? Vamos perguntar ao Paulo André Camuri, que é economista do WRI, um instituto de pesquisa que transforma informações em ideias para proteger o meio ambiente e promover a economia verde. Boa tarde, Paulo. Boa tarde, Pablo. Boa tarde a todos. Obrigado por ter vindo aqui participar com a gente. Paulo, o aumento da produtividade sempre foi uma busca do nosso agro, né? Aí, com a sustentabilidade surgindo, né, esse investimento necessário aí, muita gente até achava que poderia atrapalhar, né, essa busca pela produtividade maior. E no fim, o que se vê até é o contrário, né? Isso é muito bom. Isso, exatamente. A gente sabe que o grande salto na produção agropecuária brasileira aconteceu a partir do surgimento da Embrapa, né, que levou a agricultura brasileira para um outro patamar de elevada produtividade. E essa discussão sobre eventual trade-off, né, ou a gente cresce ou protege o meio ambiente, isso já não tem mais sentido, porque já está bem provado que a agropecuária brasileira consegue crescer de maneira sustentável. As tecnologias e as práticas produtivas para se produzir grãos, carne e produtos florestais já estão disponíveis para que essa produção seja realizada com o que a gente chama de baixa emissão de carbono, ou seja, evitando o aquecimento, evitando uma contribuição para o aquecimento global. O aquecimento global, ele é resultado das atividades humanas, de todos os setores de atividade econômica, também do agronegócio, mas não só. Mas o importante de dizer também é que a produtividade do setor é afetada negativamente à medida que o mundo se aquece. Então, combater o aquecimento global também é bom para o setor no sentido de garantir que a sua produtividade e sustentabilidade seja preservada. Pois é, até sei que é difícil a gente dizer em que ponto a gente pode chegar, porque as pesquisas, né, esse tema está acontecendo nesse momento, né? Mas qual a expectativa, né, até de vocês que pesquisam, estão muito por dentro, né, disso, do quanto essa sustentabilidade ela realmente vai andar junto com esse aumento da produtividade? A gente pode chegar realmente em números aí muito bons e que podem trazer, né, esse retorno que a gente precisa realmente para atender até outros mercados como a pecuária, por exemplo? Sim, no caso de grãos, por exemplo, a tecnologia e práticas de baixa emissão já são até de mais uso por parte do produtor.
aqui no Brasil é muito comum já o plantio direto, que é uma prática de baixa emissão de carbono, e outras que estão se popularizando gradualmente e que já estão previstas lá no plano ABC. Né? O produtor rural já há 10 anos vem gradativamente adotando as práticas e técnicas produtivas que existem lá no plano ABC. Eu estou falando da recuperação de pastagens degradadas, da fixação biológica de nitrogênio, dos sistemas integrados de lavoura, pecuária e floresta. Né? Então, é bem interessante como, por exemplo, a integração lavoura, pecuária e floresta, além do fluxo de caixa que o produtor tem com a venda de grãos, ele consegue consorciar com a plantação de floresta, né? Com a floresta plantada, inclusive de madeiras nobres, e aumentar o seu retorno de um investimento significativamente e fazer uma poupança para cortar essa árvore, no caso de madeira nobre, daqui 20, 25 anos, planejando sua aposentadoria ou mesmo pagamento da universidade de seus filhos. Então é bastante interessante. Já no caso da pecuária, a gente vê um potencial enorme de ganho de produtividade. A taxa de lotação ainda, em média, no Brasil é baixa, né, do número de cabeças por hectare, e é muito diferente, né? Tem pecuaristas com uma taxa de produtividade alta, mas bastante pecuarista ainda com uma taxa baixa. Então, a gente vê que o manejo de pastagens e melhorias na nutrição animal, que são práticas de baixa emissão de carbono, que contribuem para a redução da emissão de metano, e, portanto, do aquecimento global, são práticas já disponíveis e que podem ser implementadas mais amplamente por parte dos produtores. É bastante informação, até acho que tem produtor que pode ficar um pouco assustado. Por onde eu começo, né? Daqui a pouco a gente dá as dicas, então. O Paulo volta no próximo bloco. Por favor, Paulo, continue conectado. A seguir, vamos ver mais uma alternativa de produzir mais no mesmo espaço, inclusive diferentes culturas. Já já no Planeta Campo. O aumento da produtividade na agricultura é uma necessidade. A demanda por alimentos, você sabe, vai aumentar a cada ano. A população mundial deve ultrapassar os 10 bilhões de habitantes até 2050, de acordo com uma expectativa da ONU. Para alimentar esse número tão grande de pessoas, vai ser necessário aumentar, então, em no mínimo 60% a produção de comida. No Brasil, já tem produtor rural fazendo a sua parte e uma das estratégias é a rotação de culturas. Desde 2010 a gente tem feito a rotação de culturas, não só na safra, mas também na safrinha. Ambas são super interessantes no rendimento futuro da próxima safra. No caso aqui hoje vocês estão vendo aveia de safrinha e milho de safrinha. Eles sentiram um pouco porque esse ano também, como todos sabem, nós tivemos baixos índices pluviométricos, né? Mas eles são necessários para a gente ter essa matéria toda de decomposição no solo. Isso, na verdade, vai dar o retorno que a gente quer na produção da próxima safra 21 e 22. Na Fazenda Santa Emília é plantado soja na área inteira como cultura de verão. E na cultura de inverno, que é a safrinha, é plantado milho, feijão e aveia. E nessa cultura de inverno é onde a gente faz a rotação de cultura. Ou seja, onde é plantado feijão, a gente planta no outro ano seguinte e planta milho. E depois se planta aveia. Então é feita essa
rotação. No verão, a fazenda planta soja. Na segunda safra, feijão, milho e aveia. Essas culturas deixam uma cobertura que protege o solo contra erosão e ervas daninhas. A primeira grande vantagem econômica é que você consegue ter uma outra renda numa segunda safra e também você consegue, a rotação permite redução de fungos de solo e nematóide na área, então para a próxima safra de soja você tem uma produtividade maior, além de gerar uma massa verde, uma cobertura que a gente chama, para quando entrar a soja. Além de tudo, você tem economia de óleo diesel, você tem vários fatores que vão incidir na sustentabilidade com essa rotação, né? Você fazendo a cobertura no solo, você não vai deixar o terreno exposto, você não vai ter que trabalhar novamente com implementos pesados, você vai economizar diesel, você começa a ficar já mais sustentável, né? Toda essa variação de culturas, você começa a melhorar o campo de micro-organismos do solo. Eles não estão acostumados só soja, soja, soja. Você está variando, soja, milho, aveia, triticale e assim por diante. Então isso tudo vai compondo uma caixa de micro-organismos no solo e a gente indo já para uma sustentabilidade diferenciada na agricultura brasileira. Vamos conversar mais sobre esse assunto com o nosso convidado de hoje, que é o Paulo André Camuri, economista do WRI. Paulo, a gente estava falando sobre essas alternativas aí para aumentar a produtividade, né? Tem produtor que às vezes pode até ficar receoso por onde eu começo, né? Claro que tem que ter muito uma análise até da situação que ele tem na propriedade, né? Solo, clima, o que dá para ele produzir nesse espaço. Sim, exatamente. Assistência técnica é uma coisa muito importante, né, para essa decisão e para essa adoção por parte do produtor de fazer diferente, né? Mas o próprio plano ABC já preconiza isso. Então, assim, não tem muita não é um bicho de sete cabeças, né? O jeito de produzir de maneira amigável ao meio ambiente é por meio das práticas já disponíveis lá no plano ABC. O interessante também, Pablo, é que além de aumentar a produtividade, ao adotar aquelas práticas que estão lá no plano ABC, recuperação de pastagem degradada, plantio direto, fixação de nitrogênio e outras, o ILPF, né, ao adotar essas práticas, o produtor rural acaba tendo a possibilidade de acessar um recurso que a gente chama de um recurso verde, um financiamento verde, que disponibiliza ao produtor taxas muito mais baixas do que as fontes tradicionais de financiamento da atividade agropecuária. Então, são várias vantagens, né? Ele aumenta a produtividade, contribui para o meio ambiente e ainda consegue acessar dinheiro para financiar a sua atividade mais barato. E isso não é um exagero, né? Até esse acesso, como você diz aí, né, para os financiamentos, ele já está acontecendo. Sim, já está acontecendo. O Plano ABC já tem 10 anos, já está o mapa, né? O Ministério da Agricultura já lançou esse ano o Plano ABC+, incluindo financiamento para atividades ligadas à bioeconomia também, incentivando ainda mais a questão do ILPF. Então, assim, já é uma realidade. E a gente acredita que é um caminho sem volta porque ele traz benefícios financeiros para o produtor rural e benefícios para toda a sociedade, contribuindo para a redução da emissão de gases de efeito estufa e para o aquecimento global. Uma pergunta, né, até que me veio agora mesmo, Paulo,
já que você está falando desse caminho sem volta, né? Porque se tem produtor que é resistente a essa novidade, você acredita que eles podem ter problemas em quanto tempo? Eu digo em questão de renda mesmo, de continuar o trabalho dele. Eu acho que o principal é que é uma oportunidade, mais do que um risco, né? Mas o que a gente já tem observado na Europa, nos Estados Unidos, no Japão, em vários países, é que os próprios eleitores e consumidores têm pressionado os seus representantes, né? Para que financiem essas atividades para uma transição, para viabilizar o que a gente chama de transição para uma economia de baixa emissão de carbono. Então, à medida que esses consumidores vão ficando mais conscientes e mais exigentes quanto a essa questão climática, isso tende a repercutir também aqui no Brasil, que é um grande ofertante de alimentos, e esse consumidor vai estar cada vez mais preocupado para ter a garantia de que, ao consumir esse alimento, ele não está contribuindo para algum eventual desflorestamento ou alguma prática que emite muito carbono. Essa economia de baixo carbono, economia verde, como também tem alguns especialistas que falam, né? Esses nomes, por enquanto, até podem parecer uma alternativa, né, Paulo? Porque é um tema lá que um produtor pode buscar, né, para ler sobre, entre tantas leituras que ele pode fazer. Mas daqui a pouco tempo eu acredito que essa economia de baixo carbono, ou a economia verde, ela vai ser a economia, né? E a que a gente conhece hoje vai ficando para trás, realmente. Isso, exatamente. O paralelo principal disso, assim, o exemplo disso é o plantio direto, né? Quando começou o plantio direto no Brasil, muito produtor não acreditava, achava que não dava certo, e hoje, assim, o plantio direto é uma técnica muito absorvida e muito praticada pelo produtor. Daqui uns anos, é bem provável, assim a gente espera, né, que quando a gente olhar para 2020, 2021, a gente vai ver que a agricultura e a pecuária, o jeito de fazer agricultura e pecuária mudou muito em direção à baixa emissão e à contribuição para a redução do aquecimento global. Paulo, muito obrigado por compartilhar o teu conhecimento aqui com a gente. Um bom trabalho aí para você. Obrigado, Pablo. Obrigado a todos. Até uma próxima. Tchau, tchau. Até. Obrigado também pela sua companhia, mas você sabe que a gente se vê sempre de segunda a sexta ao meio-dia aqui no Canal Rural. Que bom, né? Então, até mais. A gente se vê.